Então, aqui nós temos primeiro, nós vamos falar aqui sobre a reprodução das bactérias. Tá? Vocês já viram aí uma videoaula que eu já passei no momento anterior para vocês, sobre como são as bactérias, as características, né? Lembrar que eles são o primeiro grupo dos seres vivos, né, gente? O reino Monera, e até vocês devem ter visto no vídeo também, e alguns autores já estão classificando, não mais como reino Monera, mas como as árqueas, né? Fazendo duas classificações diferentes agora. Mas enfim, nós vamos tratar aqui do reino Monera como sendo as bactérias e as algas cianofícias, né? Como já deve ter visto. Então ficou a parte ali da reprodução, para trabalhar a reprodução das bactérias, né? Como que elas se reproduzem? Bom, o principal mecanismo de reprodução das bactérias é o mecanismo assexuado, ou seja, não tem envolvimento de gametas. A forma da reprodução assexuada chamada aqui é cisciparidade, ou bipartição, ou divisão binária. Tá? São esses três nomes para a mesma coisa. Acontece de forma simples, né? Eu tenho aqui uma bactéria, né? Com um DNA circular aqui, é um nucleóide, né? Ela não, lembrando que ela não tem carioteca, não tem aqui o núcleo, né, individualizado. Essa bactéria ela vai duplicar o material genético dela aqui, vai formar dois material genético. E depois o citoplasma dela, junto com a membrana, vai acabar separando, né, e formando duas novas células, né? Duas novas bactérias. As bactérias, então, por elas serem estarem sendo, elas aparecerem através de uma reprodução assexuada, elas são geneticamente iguais, ou seja, um material genético é idêntico ao material genético da outra bactéria. Tá? Qual o ponto positivo aí da reprodução assexuada? Que ela acontece de forma rápida, né? Uma bactéria aqui formar outra, essa questão de alguns minutos, é muito rápido. Porém, a parte ruim para essas bactérias é que ela não vai ter variabilidade genética, né? Todas as descendentes aqui, elas serão iguais. Então, essa é a forma mais comum, rápida, que acontece a reprodução das bactérias, tá? Depois, nós temos outro tipo também de reprodução assexuada, que se chama esporulação. Em casos extremos, que as bactérias estejam, sei lá, correndo algum risco, que elas não estejam numa temperatura adequada, ou acidez, enfim, não estejam no ambiente adequado, elas acabam por produzir, tá, um envoltóriozinho que se chama de esporo, tá? Ele é protegido, tá, da ação aí do meio ambiente. Tá? Então, ela produz esse esporo aqui, né, com o DNA, é uma cópia do DNA dela que está ali protegido, e libera esse DNA aqui para fora, né? Ele tá protegido com membrana, enfim, e depois ele é liberado, então, para fora dessa bactéria e fica ali no ambiente por um bom tempo protegido, tá? Depois, quando o ambiente voltar a ser adequado, então esse DNA vai acabar por gerar novas bactérias, né? Aí a gente fala lá do processo de cisciparidade. Vai formar outro, vai multiplicar o material genético e acabar formando duas novas células, tá? Então, lembrem que a esporulação é uma forma de dissipar esse material genético quando as condições não são favoráveis, né, às bactérias. Depois a gente vem então com a reprodução sexuada. Sim, tem reprodução sexuada, né? Por quê? Se não houvesse reprodução sexuada, as bactérias elas seriam idênticas, né? Não haveria, por exemplo, processo de formação de novas doenças. Como é que as bactérias elas se transformam, elas mutam, né? Esse processo acontece principalmente por causa da reprodução sexuada, porque a reprodução sexuada garante, não só nas bactérias, né, mas em todos os seres vivos que a fazem, gerar indivíduos diferentes, né, gerar indivíduos com características únicas, né?
Então, para as bactérias, considera-se reprodução sexuada qualquer processo de transferência de fragmentos de DNA de uma célula para outra. Então, qualquer processo que se passe um pedacinho do DNA de uma bactéria para outra, a gente está falando de reprodução sexuada. Está havendo troca ou entrega, tá? Ou transferência de DNA de uma para outra. Tá? Então, essas bactérias elas vão se tornar diferentes, tanto a que doou quanto a que recebeu. Né? Então, essa transferência ela pode ocorrer por 3 tipos: transformação, transdução e conjugação. Tá? Vamos entender como é que acontece essas 3 partes. A primeira, chamada de transformação, é o simples fato de... Vocês aprenderam lá no início das videoaulas, já passei para vocês, que o DNA bacteriano é circular, mas ela possui outros pedacinhos aqui de DNA soltos, ou um pedacinho de DNA solto que se chama plasmídio, tá? E isso estaria relacionado com a característica aí como que eu posso dizer, de resistência a medicamentos, tá? Pois bem, então essa transformação, como ela acontece? Algumas bactérias, elas eventualmente morrem no ambiente, né? E acabam deixando ali resquícios de DNA, de plasmídios, nesse ambiente. Então, uma bactéria dando sopa por ali, ela vai e absorve um pedacinho deste DNA ali para ela. Tá? Então, ela vai se tornar o quê? Diferente. Isso que a gente diz que é um tipo de uma reprodução, entre aspas, né? É sexuado. Por quê? Essa bactéria ela não vai ser mais a mesma bactéria. Tá? Ela vai, quando esse pedacinho de DNA que ela pegou de outra, vai se unir aqui e vai formar outra bactéria. Então, essa bactéria ela vai ser outra. Ela vai ter o DNA dela junto com esse DNA que ela pegou de outra bactéria ali. Então, transformação é isso. Tá? É a absorção aí de um pedacinho de DNA de uma bactéria que eventualmente tenha morrido e ficado ali esse DNA no ambiente. Depois nós temos a transdução, tá? Qual é a diferença básica de transformação e transdução? Lá na transformação, era um pedacinho do DNA de uma bactéria morta que foi para outra bactéria. Na transdução, tem que ter um vetor, tá? Então, não vem de uma bactéria para outra bactéria. Este vetor geralmente é um vírus, um bacteriófago, um vírus que infecta bactérias. Então, ao invés, como lá na transformação, de pegar um pedacinho de DNA de outra bactéria que estava morta lá, aqui o bacteriófago vai injetar o seu material genético, que pode ser o DNA ou RNA, como a gente bem viu lá nos vírus, tá? E vai se incorporar aqui a essa bactéria, tá? Então, ao DNA dessa bactéria. Então, essa bactéria, ela vai ter o DNA dela junto com o DNA viral, tá? Então, ela vai ser diferente do que ela era antes, tá? Não esqueçam da diferença de transformação e transdução. Transformação é quando uma bactéria absorve um pedacinho de DNA de outra bactéria. Transdução tem que ter um vetor, né? Tem que ter aqui, nesse caso, o bacteriófago injeta o material genético. E por fim, gente, nós temos a conjugação, tá? Que acontece muito nas bactérias também. Tá? Essa aqui é a reprodução sexuada nas bactérias propriamente dita. Aqui nós temos aqui uma foto, tá? Provavelmente de microscópio eletrônico. Vocês devem ter lembrado lá dos pilos, que é como se fossem uns pelinhos, né? Que tem fora ali na parede celular bacteriana, tá? Esses pilos, o que eles vão fazer? Vocês podem, eles vão fazer uma ponte, tá? Uma ponte no citoplasma ao outro. Então, aqui tem um DNA e aqui tem um plasmídio. Então, uma bactéria vai doar, tá? Essa aqui é a bactéria doadora, ela vai doar esse plasmídio para outra bactéria. Vocês podem ver aqui, ó. Ou seja, essa bactéria, ela vai ser diferente. Tanto a que doou quanto a que recebeu, porque a que doou, ela deu um pedacinho do DNA, então se ela perder um pedaço do DNA, ela vai ficar diferente, né? Um pedaço do plasmídio, fragmento de DNA, e a outra recebeu esse fragmento. Então, ela já tinha um material genético ali, as duas serão diferentes, então vai ser gerada aqui 2 células diferentes, 2 bactérias diferentes, tá, gente?
esse processo de conjugação é o processo que mais está vinculado à resistência de antibióticos, tá? Mas todos eles, conjugação, transformação, tá? Todos eles aqui, falando sexuadamente, eles estão relacionados à capacidade, então, de resistência aos antibióticos. Por quê? Porque elas sofrem transformações. E a bactéria que era antes, que podia morrer com aquele antibiótico, com uma alteração aqui no DNA ou no plasmídio, ela pode eventualmente criar alguma resistência, não ter mais esse problema aí, e causar, na verdade, problemas aí a qualquer indivíduo que a hospede. Tá? Então, gente, por hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, peço para que vocês entrem em contato comigo, tá? Pode ser pelo Google Classroom ou pode ser mesmo através do WhatsApp. O que eu quero de vocês? Eu quero uma devolução, né? Tem uma videoaula sobre isso aqui que eu falei, tá? É só clicar aqui, vai aparecer a videoaula, tá? E depois aqui também tem uma atividade sobre reprodução bacteriana. O que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar um mapa mental no caderno sobre o que eu falei para vocês, tá? E o que está explicitado ali na videoaula. Depois vocês vão me mandar isso, vocês podem fazer uma foto e me mandar, colar ali no Google Documentos, né? E mandar para mim via e-mail, ok? Fico no aguardo, tá bom, meus queridos? Tchau, tchau.